Peter Gregory Chadwick e Ki Ju-lin se conheceram e começaram a namorar na faculdade, mais especificamente na Universidade Estadual do Arizona. Eles se casaram em 1991 e tiveram 3 filhos juntos, sendo o primeiro em 1998, o segundo em 2002 e o terceiro em 2004. Peter é proveniente de uma família muito rica. Ele nasceu na Grã-Bretanha e também tinha cidadania americana. A família de Qui também era muito rica. A mulher que nasceu no país asiático da Malásia era conhecida como Casey. Conforme Peter foi se tornando ainda mais bem-sucedido, eles decidiram se mudar para uma mansão em Newport Beach, no estado da Califórnia. O casal morava em um condomínio fechado e a mansão era avaliada em $2.500.000. Na época dos fatos, Peter tinha 48 anos e era um proeminente investidor imobiliário. O filho mais velho do casal vivia e estudava em um internato, enquanto os 2 mais novos moravam com eles. Segundo uma vizinha chamada Heidi, Qui era uma pessoa simpática e que adorava as festividades de Natal. Além disso, ela era vista como uma mulher esforçada que se dedicava muito aos filhos. De acordo com pessoas próximas ao casal, Qui era completamente apaixonada por Peter e parecia ser muito dependente emocionalmente dele. A mulher achava os Estados Unidos bem diferente do lugar em que ela havia nascido, mas estava tomando gosto pelo estilo de vida norte-americano e começando a se adaptar. Já sobre Peter, as pessoas diziam que ele era uma pessoa tímida e bastante reservada, que dificilmente costumava interagir com os outros. No dia 10 de outubro de 2012, os 2 filhos do casal saíram da escola, pegaram o ônibus e desceram a alguns quarteirões de casa, como faziam sempre. Eles ficaram lá por mais de 1 hora, esperando que seus pais aparecessem para buscá-los, mas ninguém apareceu. Ao ver isso, um vizinho foi até lá e questionou se eles tinham ligado para os pais, ao passo que os garotos disseram que tentaram, mas ninguém atendia ao telefone. Foi então que, estranhando toda aquela situação, o vizinho decidiu chamar a polícia. Ao chegarem no local, os policiais entraram em contato com familiares e amigos do casal, além de também entrar em contato com hospitais, acreditando que talvez eles tivessem sofrido algum tipo de acidente. Mas eles não foram encontrados. Os garotos então foram levados para a casa de um amigo da família, onde passaram a noite. Sem conseguir encontrar Peter e Qui, os policiais decidiram entrar na mansão do casal em busca de pistas. Lá dentro, eles se depararam com algumas coisas suspeitas. No banheiro, eles viram pedaços de vidros quebrados ao redor de toda a banheira. Além disso, também haviam gotas de sangue pelo piso. Os policiais também perceberam que o cofre da casa estava entreaberto e que havia indícios de que alguém havia saído de casa às pressas, o que parecia bastante suspeito. A partir do desaparecimento tanto de Peter como de Qui e das evidências na mansão do casal, a polícia começou a trabalhar com a hipótese de que um crime havia acontecido. De acordo com os detetives, haviam evidências de uma luta violenta dentro da mansão. No dia seguinte, 11 de outubro de 2012, perto da fronteira entre os Estados Unidos e México, na cidade de San Diego, Peter ligou para o 911 por volta das 5h30 da manhã. Na chamada, ele parecia nervoso e disse que eles tinham levado ela. O atendente policial questionou de quem ele estava falando. E ele respondeu que um cara invadiu sua casa e levou ele até aquele lugar e que deviam estar indo para o México ou algum outro lugar próximo. Ainda na chamada, Peter disse que alguém tinha tirado a vida de sua esposa e que os responsáveis estavam em uma caminhonete. 911 emergency, this is Crystal. Yeah, my wife. Okay. They took her. Who took her? The guy broke into my house. He drove me here. He had a friend. They just gone. They've gone in a pickup truck. Okay, so your wife did that. She's. Ele disse que um dos homens se chamava Juan e que dias antes ele tinha chamado esse mesmo homem para fazer um orçamento de pintura em sua casa. Segundo Peter, ele estava com Juan e sua esposa em casa quando decidiu ir até o seu escritório. Alguns segundos depois, ele teria ouvido sua esposa gritando. Ao correr até o andar de cima, ele disse ter visto Juan em seu banheiro empurrando a sua esposa na banheira que estava cheia de água. Peter disse que não conseguiu fazer nada,
pois Juan o ameaçou com uma arma branca caso ele tentasse algo, de forma que ele teve que presenciar tudo, sem poder reagir. Peter relatou ainda que após Juan tirar a vida de sua esposa, o homem teria ordenado que ele o ajudasse a tirar o corpo da banheira e enrolá-lo em um cobertor. Depois disso, ele disse que o homem o obrigou a dirigir a noite inteira com o corpo de sua esposa no carro. Segundo Peter, Juan encontrou um homem chamado Che em um posto de gasolina e que lá eles tiraram o corpo de sua mulher do carro e colocaram em um caminhão que ele acha que foi para o México. Após isso, os homens teriam ido embora, o deixando sozinho com o seu carro em um estacionamento isolado. A polícia conseguiu os vídeos das câmeras de segurança do posto de gasolina de onde Peter fez a ligação. Neles, o homem aparece pedindo para o atendente para que pudesse usar o telefone e dizendo que alguém havia tirado a vida de sua esposa. Depois de alguns minutos, a polícia chegou ao local e levou Peter para a delegacia. Lá, os detetives começaram a encontrar inconsistências na história contada por Peter. Segundo os detetives, Peter disse que o crime ocorreu por volta das 11 horas da manhã do dia anterior, mas as imagens de câmeras de segurança do condomínio onde ele morava mostraram ele saindo com o veículo dele 2h30 após isso. A polícia disse também que nas imagens registradas pelas câmeras da portaria, não foi possível ver ninguém no carro de Peter que pudesse ser o tal de Juan que ele apontou como responsável pelo crime. Posteriormente, naquele mesmo dia, o veículo de Peter foi novamente filmado em um pedágio, e nas imagens não era possível ver ninguém no carro além do próprio Peter. A polícia conversou com diversas pessoas, mas nenhuma delas conseguiu dizer para eles quem era esse tal de Juan, ou dar qualquer informação relacionada a esse suposto homem. Além disso, os detetives afirmaram que as imagens de câmeras de segurança na área onde Peter disse que Juan se encontrou com Che mostraram que não haviam outros veículos envolvidos, como foi afirmado por ele. Além de todos esses fatores, o próprio Peter tinha alguns ferimentos incriminadores. Ele tinha arranhões no pescoço e nos braços, além de mordidas no seu antebraço. Sobre isso, Peter alegou que os seus ferimentos eram decorrentes de uma luta entre ele e Juan. Mais tarde, a polícia localizou e fez uma perícia no carro de Peter. Nele, os policiais encontraram uma mala com apenas roupas masculinas dentro e organizadas de uma forma como se alguém tivesse feito aquela mala às pressas. A partir daí, a polícia começou a desconfiar ainda mais da versão dada pelo homem. De acordo com os detetives, durante o seu depoimento inicial, Peter estava muito estranho. Sua história era muito desconexa e ele passava uma gama de emoções, chorando, momentos de ansiedade e depois silêncio completo. Os detetives disseram também que durante todo o contato com a polícia, Peter nunca perguntou sobre os seus filhos. Isso demonstrava que ele estava mais preocupado com a sua história, criando um álibi, do que com seus próprios filhos. Em 11 de outubro de 2012, 6 horas depois da ligação para a polícia, Peter Chadwick foi preso pelo crime. Após a prisão, Peter rapidamente procurou um advogado e parou de falar com os detetives. Como Peter era o principal suspeito pelo desaparecimento da esposa, que possivelmente já estava sem vida, a polícia começou a levantar informações para entender melhor o crime e suas motivações. Em conversa com uma vizinha do casal, a mulher relatou que um dos motivos para Peter ter cometido o crime era de que a esposa dele queria ser mais independente e não ter que ficar mais na sombra do marido. Ainda, segundo essa vizinha, isso pode ter despertado a fúria de Peter. A polícia descobriu que dias antes do crime, Qui vasculhou o histórico de buscas do marido na internet e anotou algumas coisas procuradas por ele, dentre elas, garotas de programa asiáticas. Qui teria anotado essas pesquisas para posteriormente confrontar o marido. A polícia descobriu também que o homem chegou a sair com algumas garotas de programa e que mais tarde isso foi descoberto por sua esposa. À medida que as investigações avançavam, ficava claro que o casal estava passando por brigas e é provável que eles falassem sobre divórcio. Em depoimento, um vizinho relatou que ouviu Qui gritando dentro de sua casa dias antes do desaparecimento dela. Na época, ele decidiu não relatar o ocorrido para as autoridades, imaginando que apenas foi uma briga comum de casal. Em sua primeira audiência, Peter Chadwick se declarou inocente. Enquanto isso, os 2 filhos do casal foram enviados para a casa do tio de Peter, que morava em Los Angeles.
7 dias depois da prisão do homem, os detetives encontraram uma casa em uma montanha na zona rural do condado de San Diego, onde eles acreditam que Peter passou na noite do crime. Lá havia uma grande lixeira e nela foram achados diversos itens de Qui, como sua identidade, cartões e objetos de uso pessoal. Todas essas coisas teriam sido levadas para o México pelos criminosos, de acordo com a versão de Peter. Após vasculharem um pouco mais, os detetives encontraram um corpo envolto a um cobertor verde. Após uma perícia, foi confirmado que o corpo pertencia a Qui Chu Lin. De acordo com o médico legista, haviam muitos sinais de violência no corpo, e a causa do óbito foi devido à supressão de ar de forma mecânica, no caso, com o uso das mãos. A descoberta do corpo de Qui e a notícia de que ela realmente havia sido vítima de um crime se espalharam rapidamente pela mídia, ainda mais pelo fato de que todos envolvidos nessa trama eram pessoas ricas. Amigos e familiares ficaram muito abalados com tudo, e alguns ainda custavam acreditar que Peter poderia ser o responsável pelo crime. Qui tinha 46 anos na época dos fatos. Ela foi enterrada no Rose Hills Memorial Park, em Los Angeles, na Califórnia. Peter Chadwick ficou na prisão por 2 meses enquanto que a promotoria levantava provas contra ele. Em dezembro de 2012, uma fiança no valor de $1 milhão foi fixada e Peter apagou e passou a responder o processo em liberdade. Na ocasião, o promotor do caso disse que tentou impedir a fiança, mas o tribunal não teve escolha, já que Peter se encaixava em todos os critérios para ter esse direito. Ainda, segundo o promotor, Peter não tinha antecedentes criminais e tinha um ótimo histórico como cidadão. Após ser liberado, Peter voltou para casa e começou a usar o carro da esposa, já que o seu estava apreendido. Isso causou bastante revolta entre os familiares e amigos de Qui. Ele também enviou um e-mail convidando as pessoas para uma vigília de 100 dias na mansão em homenagem a Qui, e isso não foi visto com bons olhos pelas pessoas. 2 anos se passaram com Peter Chadwick aguardando seu julgamento em liberdade. Nesse intervalo, ele se mudou para a casa do seu pai na cidade de Santa Bárbara, e todos os 3 filhos do casal acabaram indo para o internato. Enquanto isso, os detetives acreditavam ter um caso extremamente sólido. Eles tinham diversas provas circunstanciais, o corpo da vítima, ferimentos incriminatórios e a falta de coerência na história do acusado. A polícia tinha certeza de que Peter era o culpado e iria ser condenado pelo crime. Em 2014, Peter Chadwick ainda aguardava o seu julgamento e, em meio ao processo, ele comparecia ao tribunal para as audiências como esperado. No entanto, quando a data do julgamento começou a se aproximar, o homem desapareceu. A polícia entrou em contato com o advogado de Peter, que disse não saber onde ele estava e que não tinha sido informado de nada. Imediatamente, as autoridades emitiram um alerta e colocaram Peter como um dos homens mais procurados em todos os Estados Unidos, entrando no top 15 nacional. Inicialmente, a polícia chegou a cogitar que ele pudesse ter tirado a própria vida. Isso porque o seu pai, Michael Chadwick, disse que Peter estava muito deprimido e bastante desanimado com a vida nos últimos dias. Essa teoria, no entanto, acabou sendo descartada. A polícia descobriu que Peter já havia escapado 3 semanas antes que eles percebessem, o que deu a ele uma grande vantagem em cima das autoridades. Em uma busca realizada no quarto do foragido, os detetives encontraram livros que ensinavam como desaparecer, como mudar a identidade e como deixar rastros falsos. Mais tarde, foi descoberto pelos detetives que alguém tinha feito uma ligação da casa em que Peter estava morando para uma empresa de táxi, solicitando um serviço. A polícia conseguiu identificar e localizar o taxista que atendeu a chamada. Em depoimento, um homem disse que transportou uma mulher da casa de Peter até um aeroporto em Santa Bárbara. Mas para a polícia, a tal mulher era na verdade Peter disfarçado. A polícia acredita que após Peter chegar ao aeroporto de Santa Bárbara, ele trocou de roupa e passou a se vestir como homem novamente. Isso porque, através de imagens de câmeras de segurança do aeroporto, foi possível ver Peter andando pelo local, mas não tinha imagens dele chegando.
Peter passou horas no aeroporto, mas não chegou a entrar em nenhum avião. Em vez disso, ele voltou para fora, entrou em outro táxi e foi embora. E essa foi a última vez que alguém viu Peter Chadwick antes de sua fuga. A busca por Peter se tornou uma verdadeira caçada internacional liderada pela polícia dos Estados Unidos. Segundo as autoridades, a fuga do homem só foi tão bem sucedida por causa da quantidade de dinheiro que ele tinha à sua disposição. Na ocasião, Peter tinha consigo cerca de $1 milhão em espécie. Para os detetives que trabalharam no caso desde o início, o caso escorregou entre os dedos da polícia e tomou uma proporção que eles não gostaram. Eles disseram que gostariam de ter encerrado o caso muito antes, mas o acusado acabou levando a melhor sobre eles. Durante a caçada por Peter, os detetives começaram a receber dicas de todos os lugares. As buscas ocorreram principalmente no Japão, Canadá, Belize, Panamá e Ucrânia. As autoridades estavam convencidas de que Peter estava recebendo ajuda de alguém enquanto estava foragido. Uma recompensa de $100 mil foi oferecida para qualquer um que tivesse informações que levassem ao paradeiro de Peter Chadwick. Um agente envolvido na caçada pelo homem disse que Peter era inteligente e que tinha montado uma boa estratégia. No entanto, se eles conseguissem identificar a fonte de ajuda que ele estava recebendo, Peter cometeria algum erro e seria pego. Em 4 de agosto de 2019, Peter Chadwick finalmente foi localizado e capturado. Ele estava perto da cidade de Puebla, ao sul da cidade do México, quando foi preso pela Polícia Federal Mexicana. Ao ser pego, Peter ficou bastante surpreso, pois acreditava que isso nunca iria acontecer. A primeira pergunta que ele fez foi sobre como estava Ben, o seu filho mais velho. Peter foi capturado graças a uma dica anônima da qual a polícia dos Estados Unidos não quis entrar em muitos detalhes. Não se sabe ao certo onde Peter Chadwick passou todos os seus anos fugindo. Quando foi pego no México, ele estava morando em um apartamento em uma pequena vila perto de Puebla. Seu esconderijo era ao lado de um clube de campo. Durante os anos, o homem foi mudando a sua aparência para não ser reconhecido. O seu cabelo ficou um pouco mais escuro, ele passou a usar cavanhaque e tentou se tornar um pouco mais jovem. A polícia também acredita que ele tenha feito alguma cirurgia plástica para mudar pequenos traços do seu rosto. Peter usou vários nomes falsos, incluindo Paul Cook, Paul Craig e John Franklin. Ele tinha uma carteira de identidade que era uma cópia de alguma força de segurança fictícia. Ele se apresentava para as pessoas como algum tipo de analista com acesso secreto, com sua foto na carteira. Apesar da identidade falsa, Peter nunca conseguiu um passaporte falso, e isso pode tê-lo forçado a algumas mudanças no seu estilo de vida. Ele começou a sua fuga se hospedando em bons hotéis, mas mudou seu padrão quando o México começou a mudar algumas de suas leis de imigração, exigindo vistos para não cidadãos quando esses faziam check-ins em hotéis. A partir daí, Peter começou a procurar por lugares mais discretos, que aceitavam dinheiro em espécie e não exigiam nenhuma identificação. Sobre o dinheiro, a polícia acredita que Peter viveu a maior parte da fuga sobrevivendo dele, mas fez algumas pequenas coisas paralelas, como ensinar inglês para as crianças para ganhar algum dinheiro extra. Ele também trabalhou servindo mesas e em cozinhas de restaurantes. Peter foi extraditado de volta para os Estados Unidos, e em fevereiro de 2022 se deu início ao seu julgamento. Dessa vez, ele não tentou se esquivar das acusações e decidiu confessar o crime dizendo que sentia muito. Questionado sobre os motivos que o levaram a cometer o crime, ele preferiu se manter em silêncio. Após algumas horas de deliberação, Peter Chadwick foi sentenciado a uma pena de 15 anos pelo crime. Familiares e amigos de Quit Lin disseram que a pena era muito baixa pelo crime que ele cometeu. Porém, não tinha muito o que fazer, pois essa condenação foi devido a um acordo que ele fez com a promotoria. Atualmente, Peter Chadwick se encontra em uma prisão da Califórnia e os seus 3 filhos ainda tentam conviver com o fato de que perderam sua mãe e, de certo modo, o pai.